Olá, seja bem-vindo a esse mini curso de testes automatizados. Em poucas horas você vai sair sabendo escrever testes de verdade no projeto Full Stack. Testes de unidade, de integração e de ponta a ponta. Eu sou Davi e vamos direto ao ponto. As tecnologias que serão utilizadas serão o VTest para teste de unidade, o Supertests para rotas de API e o Cypress para testes end-to-end. Tudo no projeto Full Stack real, ou seja, a gente vai criar uma API e um front-end para consumir essa API e testar as funções que nós implementamos em cada um dos lados. Sobre os pré-requisitos, a gente não precisa entender muita coisa, só o JavaScript básico, ter algumas noções de Node.js e NPM e familiaridade com React. Não precisa nada de testes, a gente vai aprender no decorrer do curso. Primeiramente, o que é um teste automatizado? É simplesmente um código que verifica se o seu outro código funciona. Em vez de você abrir o navegador e testar tudo na mão toda vez que mudar alguma coisa, você escreve um programa que faz isso por você em segundos. Ou seja na API ou no front-end, você interage com a API ou com o front-end para testar se alguma funcionalidade que você implementou está funcionando de acordo com os requisitos. Por que isso importa? 3 motivos. Primeiro, confiança. Você muda o código e os testes dizem na hora se você quebrou alguma coisa, o que melhora na experiência de desenvolver e passa maior confiabilidade do código. Segundo, velocidade. Testar na mão é lento e a gente esquece dos casos de teste. O teste muda tudo sempre, então caso a regra de negócio mude, os testes podem verificar de forma rápida se o programa ainda tem os requisitos. E terceiro é que testes são a base de CI/CD, que é aquela automação que roda os testes a cada commit antes de subir para a produção. Saber testar é uma das habilidades mais valorizadas no mercado e quase não é ensinada na graduação. Uma frase para guardar é que testar não é luxo, é o que permite o código mudar sem medo. Existe um conceito clássico que organiza os tipos de teste, que é a pirâmide de testes. Nela existem 3 camadas. Na base é onde ficam os testes de unidade. Os testes de unidade testam uma peça pequena e isolada do código, uma função ou uma regra de negócio, sem depender de mais nada. Eles são os mais rápidos e os mais numerosos. Por exemplo, pode ser uma função que valida se o título de uma tarefa é válido. No meio ficam os testes de integração. Eles verificam se as peças conversam direito entre si. Por exemplo, se uma rota da nossa API recebe um pedido e devolve a resposta certa. Eles são um pouco mais lentos e a gente tem menos deles. No topo fica a parte estreita, que é onde ficam os testes end-to-end ou testes de ponta a ponta. Eles simulam o usuário de verdade, ou seja, abrem o navegador, clicam, digitam e conferem o que aparece na tela. Eles são os mais realistas, mas também são mais lentos e mais frágeis. Por isso a gente tem poucos deles, só para os fluxos mais importantes e críticos da aplicação. A ideia da pirâmide de testes é essa proporção. Existem muitos testes de unidade na base, alguns testes de integração no meio e poucos testes end-to-end no topo, porque assim você tem uma cobertura boa de toda a base de código sem deixar tudo lento. Essa parte da cobertura de teste pode ser exemplificada comparando os tipos de testes um ao lado do outro. Ou seja, os testes de unidades testam uma função isolada, por exemplo, validar um título de uma tarefa. Testes de integração
sobem num nível de abstração e verificam como as peças conversam entre si, como na rota da API você faz uma chamada e a rota da API ela vai fazer algum tipo de processamento por trás, chamando várias funções, e os testes end-to-end são um nível de abstração maior ainda, que é como o front-end se comunica com o back-end para gerar a experiência de usuário. Ou seja, ele vai simular o usuário de verdade como em uma tela de login ou uma tela de cadastro. Para cada camada de cobertura, a gente utiliza uma ferramenta. Para a unidade de integração, o Vitest, que é um framework de teste moderno, baseado no Vite, muito rápido e fácil de configurar. Junto com ele, a gente utiliza o Supertest, que deixa a gente testar rotas HTTP sem precisar subir o servidor numa porta. E para os testes de ponta a ponta, o Cypress, que controla o navegador de verdade. O projeto que nós vamos utilizar de base é Pequeno Estado, um app full stack com login, cadastro e uma lista de tarefas para a gente poder criar, concluir e remover. Nós vamos utilizar React e Vite no front, Express no back, e os dados ficam na memória, sem banco de dados. Essa simplicidade é intencional, porque assim a gente foca em aprender a testar e não a configurar ambiente. E aqui a gente pode ver o nosso projeto base. Nós temos uma tela para login, uma tela para cadastro e outra tela para tarefas do usuário. Como o nosso banco de dados é em memória, a gente já pode fazer funcionar aqui. No cadastro, nós podemos colocar um e-mail e uma senha. Ou fazer login. Na parte de tarefas, a gente só implementou um CRUD básico, ou seja, a gente pode adicionar uma tarefa, concluir, ou seja, alterar e remover. Um aviso sobre o escopo é que, para manter o projeto enxuto, as tarefas aqui são compartilhadas, ou seja, não há separação de dados por usuário. O login e o cadastro estão no projeto apenas como um exemplo de um fluxo crítico para a gente testar nos testes de ponta a ponta. Em um aplicativo real, você protegeria as tarefas por usuário. Como aqui o foco é a técnica de teste, a gente deixou isso de fora de propósito, porque a aplicação ficaria mais complexa do que o que a gente está tentando ensinar no momento. No próximo vídeo, a gente baixa o projeto e deixa ele funcionando. Até já!